Bom dia! Vamos nós com mais um café, emagrecendo no café da manhã com a Lúcia. Vamos ver se está centralizado direitinho. Bom, meninas, hoje o nosso tema é alimentos que curam. O que quer dizer com isso? Normalmente, se você já me conhece um pouco, normalmente eu não falo muito sobre alimentação. Só que agora a gente entende que os alimentos podem funcionar como os remédios. Mas eu não vou falar com você sobre remédios de forma geral, porque meu tema aqui não é alimentação de forma geral. O nosso tema aqui é sobre sempre obesidade, sobrepeso. E é sobre isso que a gente vai falar, de como os alimentos são capazes de curar a obesidade e o sobrepeso. Então é disso que eu tô falando. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre como curar comendo. Olha só que bacana. Como a gente foi realizar uma cura comendo. Mas antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu quero trazer alguns dados para você. Eu fiz uma pesquisa e obesidade hoje já é considerada doença. Inclusive eu pesquisei e tem categoria no CID. No CID-10, a obesidade é considerada doença e o código dela é 66. Então o que eu quero que você entenda é que existe um problema e existe também, com todo problema, a gente caminha uma cura. Existe uma doença, mas essa doença também ela traz cura. Como é que é a cura dessa doença? Eu não gosto de falar sobre nesses termos, mas como hoje a gente está falando sobre cura, sim, eu vou usar esses termos mais pesados. Com cuidado, com cuidado. E aqui o convite não é que você use medicação. Talvez eu tenha pensado a resposta então é doença, a gente trata com remédio. Não, não. Inclusive eu levo isso para minha vida, com tudo. Eu trato dor de cabeça não necessariamente com remédio. Eu tenho cólica, eu não necessariamente uso remédio. Eu uso vários subterfúgios que a gente tem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que subterfúgios que eu posso usar para sair da obesidade? Porque eu estive nesse lugar. E eu posso te dizer como eu saí. E hoje a aula, então, é sobre isso. Quero trazer mais dados então, para você. E é o seguinte, eu pesquisei e as doenças associadas ao sobrepeso têm matado cerca de 2,6 bilhões de pessoas. Então o caso é sério? Sério, é sério. A gente não está falando aqui mais sobre uma questão estética, a gente está falando sobre questões de saúde, de necessidade de um tratamento, de uma mudança, né? Existe aquele sobrepeso que é estético, aquelas meninas, eu quero emagrecer 5 quilos. Tem, só que não é disso que a gente está falando, a gente está falando do sobrepeso mesmo. E você sabia que o efeito sanfona, essa história de emagrece e engorda, ela é capaz de ter uma pesquisa nos Estados Unidos publicada em 2019, super recente então, em que ela mostra que o efeito sanfona leva a um risco cardíaco muito maior do que você nunca teria emagrecido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre vida. O que eu quero te dizer é que essa história de emagrecer e engordar, ela é mais perigosa do que você ficar no sobrepeso. Então eu vou ficar no sobrepeso, Lúcia. Não, também não. Porque eu já acabei de te dar um outro dado agora. Estar no sobrepeso, entre sobrepeso e obesidade, está matando 2,6 bilhões. Esse é um dado da Organização Nacional Mundial de Saúde, da OMS. Tá bom? Então é sobre isso. E hoje estima-se que existe 1 bilhão de adultos, só adultos, 1 bilhão de adultos no sobrepeso. E desses, 30 milhões de pessoas estão na obesidade. Você está fazendo parte desse índice? Está fazendo parte dessa estatística? Tá tudo bem, e tá tudo bem se você tiver. A questão é, vamos mudar isso. Basta você querer. E hoje eu vou te dar elementos concretos para você terminar nosso encontro daqui a 25 minutos e você começar a fazer diferente, né? Então vamos falar sobre alimentação e como a alimentação faz.
Você já deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes de que nós somos o que comemos. E é exatamente isso. Imagina o nosso corpo como sendo uma máquina. Eu sou uma máquina, meu corpo é uma máquina extremamente perfeita, gente. Extremamente perfeita. Tão complexa e tão linda que a gente nem consegue entender muito bem como é que o nosso corpo. A medicina não domina o que acontece no nosso corpo, principalmente a nossa mente, né? O que acontece? O nosso corpo é uma máquina. O que a gente produz? A gente produz gente. Sim, você está se reconstruindo o tempo inteiro. O tempo inteiro as nossas células estão morrendo e estão sendo renovadas. O tempo inteiro eu tenho célula morrendo e célula renovada. E eu produzo energia. Qual que é o insumo que eu coloco nessa minha máquina para produzir Lúcia? Eu, Lúcia, coloco insumos na máquina para produzir Lúcia. O que é produzir Lúcia? Produzir as minhas células. E o nosso organismo produz as nossas células, todos os nossos tipos de células. Nossas células da pele são renovadas. Nossa pele, nosso tecido ósseo é renovado. Então a gente produz tudo aquilo que a gente vê. O cabelo cresce, por quê? É nova formação celular. O que acontece? Quando a gente coloca o insumo nessa máquina de boa qualidade, o que é o insumo que a gente coloca? Comida, né? Imagina aí, uma máquina no processamento. E a gente vai ali colocando os insumos básicos, primários para a produção da nossa máquina, que são os alimentos. Como é que vai ser a produção final, a entrega final dessa produção de célula? De acordo com o que você colocou antes, do que você colocou dentro dessa máquina. Então, olha só, se você é apaixonada por salgadinho, chocolate não vou dizer agora e eu vou te explicar por que mais pra frente. Se você é apaixonada por salgadinhos, processados, alimentos gordurosos, de gordura ruim, se você é apaixonado por refrigerante, é isso que você está colocando na produção da sua máquina. E é o resultado desse tipo de insumo que você está colocando que vai ser processado no final, que vai ser gerado no final, correto? Pronto. Se você coloca produtos de qualidade, a sua produção celular vai ser de qualidade. Então, o que acontece? Se você coloca muita gordura, muito açúcar, as suas células vão ser produzidas e vai gerar muito mais energia e vai te gerar o sobrepeso. Qual é a produção sua no final? Você vai produzir o quem seu? Um eu obeso. Não é isso? Se você colocar insumos legais, que são bons, que te fazem bem, você vai produzir um eu mais saudável. Não é o campo, mas de qualquer forma eu já vou deixar aqui um a mais para você. Por exemplo, a alimentação de má qualidade pode gerar células cancerígenas. Você sabe que eu estava falando com um biólogo especialista em imunidade e ele falou que o tempo inteiro a gente produz células defeituosas. O tempo inteiro a gente está produzindo células e às vezes a gente produz células defeituosas. Só que a diferença é que essas células defeituosas, elas são eliminadas. Elas são descartadas, elas são destruídas, elas não evoluem. Mas pode ser que essa célula ela entre em contato com um alimento ruim. Você sabe que o açúcar é o maior alimento do sangue, do câncer. Então, se você produz esse alimento ruim, você pode gerar, então, uma células cancerígenas. Isso quer dizer que a sua alimentação pode não só gerar obesidade, ela também pode gerar doenças? Pode sim, porque afinal de contas você está colocando alimentos ruins no seu insumo, né, como insumo da sua produção, da sua máquina, então pode sim gerar alimentos ruins. E aí, quando a gente coloca coisas boas nessa máquina, coisas boas vão ser produzidas, então você vai ter mais saúde. E tá dizendo que eu não vou produzir células defeituosas? Não, você pode até produzir células defeituosas também, só que essa célula defeituosa tem um monte de células saudáveis, e seu sistema imunológico, com uma boa alimentação, ele está pronto para ir lá e destruir essas células que não são tão boas. Então sim, é isso mesmo, o que você come, o que você produz tem a ver com com que tipo de insumo que você coloca para fazer essa mudança de comportamento, certo? O que a gente come então? A gente tem 3 grandes macronutrientes, que é o seguinte, você vai entrar
Gordura é só o que tem, gente, só o que tem. Tudo está dentro desse campo. Gordura, carboidrato e proteína. Necessariamente o que você come são essas três coisas. E aí você precisa das três nutrientes. Aqui eu já quero matar um dos vilões que a gente tem, que é o medo da gordura. Gente, a gordura é super boa. A gordura é necessária. Você sabia que existem algumas vitaminas fundamentais para nossa sobrevivência, que elas só são processadas meio gorduroso? Então a gente precisa comer. Agora, que tipo de alimento que você está comendo? Que tipo de gordura você está comendo? Né? Que tipo de macronutrientes que você está ingerindo? Essa que é a grande diferença. Quando você tem os melhores nutrientes, e aqui eu já vou te dizer algumas coisas para você mudar a sua alimentação agora. Quando você tem os melhores nutrientes, você tem todo o seu organismo pronto, colocando tudo. É como se a nossa máquina precisasse produzir, vou fazer uma outra comparação aqui, vamos fazer um bolo. E o bolo precisa de vários ingredientes, mas você resolve que gordura não é bom e você vai fazer o seu bolo sem a gordura. O bolo vai sair gostoso, completo no final? Não, porque precisa da gordura. Então, é assim que faz o nosso organismo funcionar. A gente precisa das três macronutrientes, só que de qualidade. Hoje em dia, a nossa alimentação, e é o que está gerando os altos índices de obesidade e sobrepeso, que eu já falei aqui com você hoje, são a indústria capitalista trazendo uma enxurrada de alimentos calóricos, carboidrato, vazio, que não te traz nenhum benefício para que você consuma. Quanto mais pacotinhos você comprar no mercado, melhor funciona a economia e pior funciona a sua saúde. O que eu quero dizer aqui dentro desses macronutrientes, a grande quantidade que você tem, pode ser que você esteja consumindo, é de carboidrato. Grande parte do consumo ocidental do homem adulto, médio, né? Ele é baseado em carboidrato. Para pensar. Qual foi a sua última alimentação? A sua última alimentação. O que você acabou de comer? Você foi pro café da manhã agora? O que você comeu? Faz um equilíbrio. Quanto de carboidrato tinha, quanto de proteína e quanto de gordura tinha. É preciso que cada alimentação seja balanceada. Então, a gordura é boa. Qual que é a gordura boa? O óleo de coco, o azeite de oliva, as castanhas, abacate. Precisa ter na nossa alimentação. Eu me lembro que uma vez eu fui no médico e ele falou: "Uai, mas você não come gordura?" Eu falei: "Claro que eu não como gordura, toda orgulhosa. Claro que eu não como gordura." "Não, eu como gordura mesmo, porque gordura." Ele falou assim: "Não, você precisa comer gordura." Mas que tipo de gordura? Gente, gordura não engorda. O que engorda é o excesso de tudo. E os três vão engordar, se você for pensar. O excesso de carboidrato, de proteína e de gordura vão acabar engordando no final. Mas não é o nutriente ruim. Agora, você vai comparar gordura com margarina? Gente, margarina esquece. Margarina é veneno. Você vai me dizer de batata frita? Batata frita é o primeiro. Existe uma lista, né? Existem várias listas se você for no Google, mas existe uma lista de que eu confio, que foi lançada no Endócrino, em que ele diz que batata frita é o pior alimento do mundo. Seguido de batata frita processada, margarina. Percebe a diferença de gordura, de uma gordura para outra? Margarina. Gente, bota um pote de margarina do lado de um formigueiro. Nem formiga quer margarina, não é comida. Margarina não é comida. Então esquece isso. Não faz parte da sua alimentação isso. Outra coisa. Então você não pode comparar esse tipo de alimento. Então tem um alimento que adoece e tem um alimento que cura. E os dois, estou falando das duas gorduras. Estou te falando da gordura boa, que te cura, e da gordura ruim, que te adoece. Batata frita, pacotinho, esses pacotinhos de batata frita processada, ele é considerado um veneno. Ah, Lúcia, mas é gostoso? Sim, é gostoso. Quantas coisas são gostosas e você não pode consumir? E você não deve consumir. Você escolhe não consumir. Você acaba fazendo um acordo com você mesma de não consumir. É possível, é possível. O que a gente está falando aqui agora é de sair desse sobrepeso e dessa obesidade que a gente já falou. Tem um CID, é doença, é considerada doença, né? Ah, está falando sobre autoaceitação? Não. Né? Esses dias teve uma aluna minha do EMA que falou sobre o preconceito com obeso e tal. Eu falei assim, sim, a gente tem que respeitar todo mundo.
Cada um na sua individualidade, cada um no seu jeito. Mas se existem pessoas que querem mudar e sair desse lugar, então a gente vai ajudar. E é para isso que a gente está aqui agora, certo? Então, sim, já no final dessa aula eu vou te contar quais são os 10 melhores, fica até o final que eu vou te contar quais são os 10 melhores alimentos para você comer, tá? Agora eu já te contei alguns de quais são os piores. E os piores, então, eles podem te gerar a doença. É disso que a gente está falando, tá? Só que a gente está falando dessa máquina, dessa produção, do nosso corpo, que é uma máquina que produz. E quando a gente coloca bons insumos, essa máquina vai produzir muito bem, a gente vai ter longevidade, a gente vai ter mais disposição, seu organismo vai funcionar melhor, você vai ficar mais alerta, você vai ter a sua digestão vai funcionar melhor, você vai conseguir ir ao banheiro de forma melhor, porque isso tudo é indicativo. Eu ando muito esgotada. Opa, o que você tem feito? Como é que você está se alimentando que você tem ficado tão sem energia? Existem alimentos que trazem energia pra gente, existem alimentos que não trazem, que sugam energia. Você quer saber um deles agora que suga energia? Biscoito água e sal. Você sabia que biscoito água e sal, ele gera um pico glicêmico muito alto e um índice de insulina muito alto no seu sangue, em que você vai processar isso rapidinho, isso aí ele vai te tirar energia, você vai ficar mais cansada daqui a pouco, porque você vai ter só esse pico glicêmico e ele não te deu o nutriente que você precisava, só estressou a sua digestão, estressou o seu organismo, o seu metabolismo. Então, existe normalmente o que tira a sua energia, os alimentos que tiram a sua energia, que te deixam mais cansado é o açúcar branco e a farinha branca. Olha só, mas eu como isso para me dar energia, sim, ele te dá uma energia, mas ele te dá uma energia muito rápida, é um pico e rapidinho. Porque eles são superprocessados, porque não tem bons nutrientes, porque ele não está trazendo, não é um bom nutriente para o funcionamento da sua máquina, ele vai fazer essa máquina funcionar pior, então ele vai te deixar cansado. Então pode ser que grande parte dos sintomas que você tenha hoje seja por causa de alimentação ruim. Entendeu? E olha só o que eu vou te dizer. Não só os alimentos ruins, mas a gente tem um outro índice que aí essa sim é mais a minha praia, que envolve muito de como a gente lida com a nossa digestão, com o nosso alimento, com os nossos insumos para a gente ser mais forte, que é nossas emoções. Nossas emoções também podem ser consideradas esses ingredientes aí que fazem a nossa máquina fisiológica funcionar de forma legal. Olha só o que eu estou te falando, que não só os alimentos, mas também os sentimentos transformam você e fazem você. Quer ver? Vou te dar um dado aqui, palpável, mensurável. Você consegue medir no exame de sangue. O cortisol é o hormônio do estresse. Quando você está ansioso, gente, qual que é o maior problema do mundo hoje? Ansiedade. Está todo mundo ansioso. Os níveis de ansiedade são muito altos. Em consultório, o que eu vejo é ansiedade. Nossa, eu preciso tratar a ansiedade. Quem está no sobrepeso hoje, quem está na obesidade, come por alto índice de ansiedade. E sabe o que acontece? A ansiedade, ela é tida como se você estivesse em um estado de alerta. Quando você está em estado de alerta, você libera algumas substâncias no seu corpo. Por quê? Evolutivamente, a gente precisa ou correr ou lutar. Quando eu estou no índice de estresse, quando você entra no índice de estresse, ou ansiedade, ou estresse, ou medo, em que o seu corpo entende que você está em perigo, uma das substâncias que ele vai liberar no seu corpo é o cortisol. O cortisol é considerado o hormônio do estresse e ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. Por quê? Com o cortisol a gente fica mais preparado e mais alerta para poder lidar com a situação adversa. O que ele faz para nos preparar? Coloca glicose no nosso sangue, açúcar no nosso sangue. O que isso faz? Engorda. Se eu realmente... o nosso grande problema hoje é a ansiedade? Eu estou ansiosa, mas eu não preciso nem lutar, nem fugir. Eu não preciso dessa energia extra, eu não preciso dessa glicose. É a ansiedade, é só uma questão emocional. Estou sentada na minha mesa de trabalho, eu estou segura. Eu estou lidando com uma situação ali que está dentro da minha casa. Eu estou segura, eu não preciso dessa glicose, eu não preciso disso. Só que muitas das coisas que a gente faz acabam nos engordando.
o que eu tô querendo dizer é estar estressada, estar ansiosa, engorda, mesmo sem você estar comendo, porque é uma forma natural do nosso corpo. Isso casa com o que eu te falei mais cedo um pouquinho sobre as emoções. Então, o quanto você lida com as emoções, o quanto você cuida de você mesma e o quanto que você está bem, influencia diretamente no seu peso. Influencia diretamente, não é só a comida que te faz engordar, mas as suas emoções também te fazem engordar. O que a gente precisa começar a aprender? Controlar as emoções. Mas como eu vou controlar as emoções, Lúcia? Aumentando o autoconhecimento, conhecendo melhor quem você é, percebendo que situações que te levam para o estresse e começa a lidar e transformar com essas situações. Começa a mudar a forma com que você lida com as pessoas que estão em volta de você. Começa a mudar a forma com que você lida com os problemas. Como que faz isso? Autoconhecimento, treinamento, cuidado, autocuidado, elevação de autoestima. Esse é o antídoto, então. E não só o antídoto para esse tipo de sentimento, é o antídoto também para a forma de você se alimentar. Porque às vezes, quantas vezes você vira para você e diz assim: ah, eu vou comer porque eu tô nervosa. E aí, normalmente, o que você escolhe comer nessa situação? Você escolhe comer carboidrato vazio. Existe também uma pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul em que eles foram pesquisar quais eram os alimentos que as pessoas mais escolhiam quando estavam nervosas. Adivinha? Ah, chocolate, foi o campeão. Outro, pizza, macarrão. O que é isso? Carboidrato vazio. Farinha branca, gente. Tudo aquilo que tem ingrediente com farinha branca, o maior ingrediente é farinha branca, vai te levar a isso. Só que, olha só que ciclo vicioso negativo. Já te falei hoje que quando você come esse tipo de alimento, representado como o biscoito de sal, porque eu fazia isso. No meu lanche da tarde eu comia o biscoito de sal, até eu aprender que, nossa, esse biscoito de sal com cafezinho, biscoito Maria, água e sal. Maria não, Maria é o doce, né? Biscoito, água e sal. Quando eu comia esse tipo de biscoito, aumentava ainda mais o meu nível de estresse. E aí, olha só que ciclo vicioso que você se encontra quando você vai buscar no alimento alento para o seu sentimento ruim. Você vai buscar, você não se sente bem, você vai comer um alimento que a maioria deles tem açúcar branco ou farinha branca como principal ingrediente, que vai te gerar aquele pico glicêmico, pico de insulina, que vai te estressar seu organismo ainda mais e não vai te levar a lugar nenhum. Percebe? Que quando a gente não tá bem com a gente mesmo, quando a gente não tá bem, a gente não sabe nem o que colocar nessa nossa máquina. Nessa máquina de produção de gente, nessa máquina do seu corpo, essa máquina perfeita que é o seu corpo para produzir você. Entendeu? Então, quando a gente está falando sobre alimentação que cura, a gente está falando sobre cuidado, sobre escolhas. Não só escolha de alimento, mas escolhas de sentimento, de como você vai cuidar de você. Porque quando você se alimenta, você está fazendo o quê? Cuidando de você. Quando você escolhe os alimentos que você vai usar, você está o quê? Cuidando de você. Deixa eu checar. Então, e aí? Tá, Lúcia, mas agora eu preciso estar feliz agora. Tô de TPM, briguei com o meu chefe, meu filho tá dando trabalho na escola. Que tipo de problemas você tem aí? As contas do mês não fecharam. Tem alguém doente na família? Aconteceu alguma coisa ruim de fato? Aconteceu um sinistro que mexeu com você? O que você vai fazer? Você vai buscar alimentos para te ajudar? Sim. A gente não está falando de alimentação que cura hoje? Sim. Então tem alimentos que podem acalentar o seu coração. Agora presta atenção. E chegou a hora então que eu vou te contar os alimentos que trazem felicidade. Já vou listar aí. Já vou listar agora. O que você vai buscar? Alimentos que liberam endorfina. Mas antes de eu te contar esse alimento, eu vou te dizer que existem outras formas também de você elevar a sua ocitocina, e a coisa mais fácil do mundo. 2 exercícios muito simples que não custam dinheiro nenhum e nem muito tempo. Libera ocitocina você olhar no olho de alguém. Aqui. Que nem eu e você aqui, olhando no olho. Por um tempo. Olhando profundamente.
no fundo dos olhos, sem pensar em nada, sem se preocupar com nada. Isso vai liberar a ocitocina. Outra coisa, abraçar, no mínimo 1 minuto. Fique por pelo menos 1 minuto abraçado, que esse abraço vai liberar a ocitocina. Então isso também vai te trazer bem-estar imediato e não engorda. Percebendo? Ah, tem uma visita ali, coisa mais linda. Tem muito passarinho aqui perto de casa. Entendeu? Mas agora então chegou a hora de eu te contar quais são os alimentos que vão ajudar você na sua cura emocional. Vamos lá? O primeiro deles, campeão da lista, sim, é o chocolate. Mas não o chocolate, mas o chocolate porque ele tem cacau. Então, se você está precisando de um remedinho imediato para melhorar essa ansiedade, para acalmar, trazer mais felicidade, acalmar a tristeza, escolha por alimentos que tenham mais cacau, que é os chocolates com 70%, 60%, né, 85% para quem gosta. O que significa? Ele tem mais cacau, então ele vai ter essa substância que vai liberar a endorfina, que é a sensação de bem-estar, e melhor, ele vai ter menos lactose e menos açúcar, né? E a lactose é um dos alimentos que também são inflamatórios, a lactose, o glúten, né? Então também ele entra aqui nos alimentos que não são tão bons para você, porque eles são muito inflamável, inflama nosso corpo demais. E depois do chocolate, quando você estiver estressado, vai ali e come espinafre. Nossa, Luz, nunca pensei que eu fosse comer espinafre quando eu estivesse estressada. Ou senta ali num café, normalmente, vou lá na doceria, pede um espinafre. Olha que ganha-ganha. E o espinafre não só libera endorfina, mas como ele te traz um monte de coisas que são legais de vitamina, de nutriente, tem ferro, para absorção de ferro, mulherada aí, época de menstruação, meninas. Então olha só que ganha-ganha, a gente tem ferro, e aí a gente vai ter ferro e ainda também a liberação de endorfina. Olha só que ganha-ganha, entendeu? Depois, aveia, além de ter fibra, também vai liberar endorfina. Grão de bico, você pode fazer ou grão de bico refogado, ou você pode fazer um hummus, que é uma comida árabe, eu acho maravilhosa. Eu como hummus com alface, por exemplo, né? Os árabes gostam muito de comer hummus com uma torradinha, não, aí tem o carboidrato, se não quiser usar o carboidrato, come com alface, come com salada, come com legumes. Às vezes o hummus, e ele também tem proteína, ele serve como uma refeição, né? Então, quando a gente consegue fazer esse ajuste, quando a gente consegue fazer esse equilíbrio de alimentação e que na hora de almoçar, fazer um almoço que também libera endorfina, olha que ganha-ganha. Outro elemento, a laranja. Simples, barata, e a laranja é ótima porque ela vai te dar também, tem muita glicose, muita frutose, e se você escolha não tomar o suco de laranja, tá? Escolha chupar a laranja, de preferência com bagaço, que aí vai transformar em carboidrato, mas vai ser um carboidrato fibroso, que vai melhorar a sua digestão, vai ficar mais tempo digerindo, vai fazer a liberação dessa frutose toda que a laranja tem de forma lenta na sua corrente sanguínea. Pimenta, para quem gosta, eu adoro uma pimentinha. Pimenta também libera endorfina. Mel, outra coisa. Mel, meninas, é muito legal, é muito bom para liberar endorfina, mas cuida que também é muito calórico. A quantidade pequenininha de mel, e além de ser delicioso, né? Pensa aí, pãozinho quando era criança eu adorava, veio agora na memória. Um pãozinho integral, uma torradinha, bota aí bem fininha com uma manteiga e gordura boa. Manteiga, presta atenção, não é margarina. Esquece margarina não existe em sua vida mais. Manteiga e um fiozinho de mel, hein? Delícia, super calórico, mas é saudável. E vai te trazer mais saciedade, né? A gordura boa, ela traz saciedade e acalma a gente nisso. Banana, olha que fácil, tem sempre uma fruteira aí com uma banana. Banana libera endorfina, também pode ser um remedinho para acalmar a ansiedade. O salmão, tanto cru no sushi quanto ele feito, bem feito,
com temperinho gostoso. Pensa, tem uma... Olha só, eu adoro cozinha, gente. Pensa aqui, ó, faz um salmão com calda de laranja. Olha que comida que cura, né? E eu não tô falando só, aqui na cura, eu não tô falando só da endorfina. Eu tô trazendo alimentos que te curam dessa ansiedade, porque a gente começou a falar da ansiedade. Mas a gente também pode falar aqui de uma série de coisas boas, que é um salmão com uma caldinha de laranja, feito uma caldinha de laranja, também é super nutritivo. Tem um monte de sais minerais, de vitaminas, de proteína. O salmão é gordo, tem o ômega 3, que é uma gordura boa, tem proteína. Quanta coisa boa, né? Tem alimentos que realmente são remédios, gente. E frutos do mar. De forma geral, frutos do mar trazem endorfina. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem, 7h30, estamos de volta. Para quem não está assistindo ao vivo, está gravado. Vai ficar aqui mais 24 horas no Insta e depois vai para o YouTube. Está inscrito já no meu canal do YouTube? Vai lá, porque lá no YouTube é onde tem os vídeos mais densos, mais completos, mais complexos, em que eu tenho mais tempo de aprofundar as ideias e de trazer mais conhecimento para você chegar na sua vida mais magra. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para você e a gente se vê no próximo vídeo.